Ele já está entrando. Oi. Boa noite, minha amiga Cleide. Muito obrigado pela sua participação, né? Queria dizer a você que a professora Ana Maria, da professora da FAST, em Nazaré, está com toda a turma dela, em torno de 30 alunos, nos prestigiando e colocou essa discussão como matéria de prova. Tá vendo a responsabilidade? É muita responsabilidade, né? Quem está aqui conosco também, viu? Pessoas que você tem a maior admiração, minha amiga Carminha, Cleide Jane, tá entendendo? Pessoas aí da área, minha amiga Thaís, a fono do NASF, né? E aí, para prestigiar essa discussão. Tudo bom, Cleide? Tudo bem, tá me escutando gente. bem? Estou sim. E você está me ouvindo bem? Estou escutando bem você. Então, boa noite, né? Dizer que é um prazer para mim, né? Uma satisfação enorme. Eduardo é uma pessoa querida, um grande parceiro, né? Queria, antes de iniciar a minha discussão, falar um pouco de você, para vocês, né? De que lugar eu venho, né? Por que aceitei esse convite? Eu sou Cleide, sou assistente social, trabalho na saúde mental, né? Da rede de Recife. Atualmente eu estou na gerência clínica do CAPS AD CPTRA, que é um CAPS 24 horas, né? E aceitei o convite também porque eu acredito que nesse momento da pandemia é um momento importante para que a gente possa dar visibilidade aos nossos serviços, pelo compromisso que nós temos com o projeto da reforma sanitária, pelo compromisso que nós temos em defesa da vida, né? E não deixar que o vírus nos paralise. E aí, eu vejo que é nesses espaços que a gente precisa reafirmar, né, que o projeto que a gente defende é o projeto da reforma sanitária, que o projeto que a gente defende não é o projeto privatista, não é o projeto que vem na contramão da reforma, né? Antes de falar um pouco do que é o CAPS AD CPTRA e como esse serviço, né, ele vem enfrentando esse momento da pandemia, eu queria contextualizar esse momento histórico que a gente está vivendo, né, que a gente precisa ter muito cuidado e ficar atento para que não haja um retrocesso nas conquistas que nós adquirimos ao longo desses anos, né? O projeto da reforma, ele é um projeto que veio para ficar. E o que a gente está vendo hoje é digamos assim, um retrocesso, né, e uma ameaça a conquistas de direitos que estão instituídos na Constituição de 88, na 8ª Conferência de Saúde, não é? No próprio processo de reforma que a gente viveu, que a gente construiu, e que essa luta na saúde mental ela tem uma expressividade grande, porque todo o processo de construção da saúde mental, ele foi um processo vivenciado pela luta, né? Luta dos trabalhadores, luta pela reforma psiquiátrica, luta pelo movimento antimanicomial. Então, o nosso propósito é continuar em defesa do SUS, né? E a saúde mental, ela está dentro desse contexto. Então, por isso que é importante a gente afirmar nos nossos serviços esse compromisso com a perspectiva de uma reforma sanitária, na perspectiva da reforma psiquiátrica. E os CAPs, ele vem cumprir esse papel, né? E aí o nosso grande desafio é exatamente não deixar que esse projeto privatista, né, tome fôlego em função de um projeto maior, que é o projeto da reforma. Por isso que é importante darmos essa visibilidade de como estão funcionando os CAPs
e como a gente vem enfrentando essa pandemia e quais são os desafios, né, que estão por vir. Então, não sei se estou me fazendo clara, né, mas achei importante contextualizar porque a saúde mental está dentro de um projeto mais amplo, né? Está dentro da perspectiva do SUS, está dentro de um cuidado que prega a integralidade, né, do serviço, a integralidade na perspectiva do trabalho interdisciplinar, e é isso. Então, falar de CAPS, teria que falar inicialmente dessa proposta, né, que vem atrelada a um modelo de saúde mental com o qual eu defendo e compartilho, que é o modelo da clínica ampliada. Então, os CAPS, ele vem nessa direção, né, de estar nesse manejo da clínica ampliada. Exatamente, Cleide, é isso mesmo. Tá de parabéns, eu acho que é por aí. Eu acho que você falou muito bem, principalmente da questão da importância do SUS, da importância da clínica ampliada, do trabalho compartilhado, né? Da parceria, do fortalecimento dos CAPS. Isso é muito importante e principalmente para esse período que estamos vivendo, né? Que já se fala na quarta geração, né? Ou seja, a pandemia em saúde mental, né? E aí, Cleide, veja bem, eu não sei como é que você organizou a sua fala, se você quer falar por tópico ou tem algumas questões também que algumas alunas fizeram, que eu cheguei aqui a fazer algumas anotações. E vai surgir também outras perguntas. E aí você fica à vontade. Agora também seria interessante, como tem muitas pessoas de fora, por exemplo, a gente nesse momento aqui estamos com 30 pessoas e tem muitos alunos que é de uma faculdade lá de Nazaré, né, da professora Ana Maria. E aí eu gostaria que você também, para que elas entendessem mais, você falasse um pouco da demanda do CAPS, falasse um pouco do CAPS, aonde é que fica, né, o que é que se faz para quando se necessita do CAPS, para elas entenderem um pouco mais, se possível, tá? E aí também, não sei como é que você quer que faça em pergunta e resposta, ou você quer falar por tópico, e depois a gente abre para as perguntas? Eu preferia, assim, falar por tópicos e abrindo para o debate, né? Nossa. Nesse primeiro momento, eu vou exatamente contextualizar, né, o que é o CAPS dentro do projeto da reforma. E aí, no segundo momento, eu vou falar exatamente do CAPS AD-CPTRA, como a gente vem enfrentando, né, a pandemia, que é o objetivo maior de ter aceitado esse convite, é exatamente para a gente poder mostrar, né, e dar visibilidade que, apesar de não sermos um serviço que estamos na linha de enfrentamento do Covid, mas nós somos serviços essenciais, né? Porque a gente tem uma responsabilidade sanitária com esses usuários com os quais o CAPS presta assistência. Então, eu poderia iniciar, né, dizendo que o CAPS, ele vem na perspectiva da reforma como um modelo substitutivo dos hospitais psiquiátricos, né? E aí, o CAPS, ele tem um objetivo que é de atender a crise, né? O que é a crise? É exatamente atender aquelas pessoas que estão em sofrimento ou psíquico ou no sofrimento pelo uso abusivo de drogas, né? Nós temos o CAPS-AD, que é o CAPS de álcool e outras drogas, e os CAPS de transtornos, né, que tratam mais especificamente do transtorno. Embora hoje nós temos um desafio, que é trabalhar também as comorbidades, né? Então, às vezes, esse usuário, ele tanto tem um transtorno, como ele tem o uso abusivo da droga. E aí ele pode também ser acompanhado nos dois serviços, ou ele também pode ser acompanhado em um dos serviços, né? Então, dentro da rede de Recife, nós temos também os CAPS infantis, né? Um CAPS infantil, temos as unidades de acolhimento, né? As residências terapêuticas, que tudo isso são equipamentos que fazem parte da rede, né, de saúde mental.
E aí, na perspectiva do CAPS, o CAPS ele trabalha muito com o desafio, né, das abordagens coletivas, né, de práticas educativas, de práticas democráticas, né, os grupos, que para a gente hoje é um desafio. Por quê? A pandemia, quando ela chegou, né, ela chegou, de certa forma, indo de encontro àquilo que a gente mais faz, que é o trabalho no corpo a corpo, que é o trabalho de grupo, né? Porque ela exige um isolamento social. E aí o CAPS teve que se reorganizar para prestar essa assistência, mas sem perder de vista o foco de que a gente também teria que ter essa responsabilidade e esse cuidado com as aglomerações, né? Por isso que hoje, nas atividades do CAPS, a gente não vem fazendo trabalhos de grupo, né? E como é que a gente se organizou? A gente se organizou para prestar uma assistência com atendimentos individuais, com atendimentos por telefone, que a gente chama o teleatendimento, que é o monitoramento dos projetos terapêuticos, ou seja, a gente continuou assistindo a família, o usuário, né, tendo o cuidado daqueles casos das pessoas que tinham comorbidades. O que é comorbidades? Aquelas pessoas que tinham alguma questão clínica, né, diabetes, hipertensão grave, que são soro positivo, que é muito comum na prática do CAPS-AD, né, a gente ter pessoas que têm por si só, o nosso usuário, ele já é um usuário que ele já tem imunidade baixa, então a gente teve que ter esse cuidado também de atender essas pessoas dentro de um projeto singular. E aí a gente ficou monitorando no território, né, através do telefone, através dos PSFs. Nesse momento, a gente fez uma articulação muito potente com o NASE, com a atenção básica, né, que são grandes parceiros, e não perdemos de vista esse usuário, né? A gente começou a atender também para as consultas, para avaliação clínica, avaliação psiquiátrica, mas tudo dentro de um cuidado que seria de não ter, digamos assim, de redução do fluxo. A gente teve que monitorar esses projetos terapêuticos singular, né? O que é um projeto terapêutico singular para um CAPS? É justamente quando a gente traça uma linha de cuidado para o usuário, né? Quando a gente traça essa linha de cuidado, a gente chama de projeto terapêutico singular, que é o que vai nos guiar, né, para dar condução ao cuidado, né? Os CAPS, em geral, ele faz parte, né, da rede de saúde mental, tanto o álcool e outras drogas e o de transtorno, né? Os CAPS, a equipe, ela é multiprofissional e interdisciplinar. A gente trabalha muito na perspectiva da interdisciplinariedade, né? O CAPS também, ele tem um formato, né, de cuidado voltado ao matriciamento. Que é o matriciamento? É quando a gente se articula com a atenção básica, com o NASE, para prestar um cuidado e uma assistência, né, de apoio, né, às equipes de saúde da família, a estratégia da família, NASE, mas também com um cuidado com o olhar no território, né, de dar uma assistência a esse usuário. Não sei se está claro, eu tentei trazer um pouco o que é o CAPS, né, dentro de um modelo substitutivo, mas já fiz uma ligação também com o que é que o CAPS-AD hoje, né, e os CAPS a nível da rede de Recife, a gente vem trabalhando. Essa proposta, ela não é apenas do CAPS-AD, né, hoje os CAPS em Recife, né, na nossa rede, a gente está atuando nessa perspectiva, né, de organizar esse cuidado com a responsabilidade de não deixar o usuário desassistido. Eu trago também, assim, uma questão bem importante, que é exatamente nesse momento eu percebi que a nossa rede, apesar de termos fragilidades, nós contamos com muitos parceiros, né, como o Projeto Atitude, o Programa Atitude,
o centro pop, né? População de rua, porque muitos usuários nossos têm história e vivência de rua, então a gente teve que se articular e intensificar essa relação, né? A relação com a atenção básica também é algo que eu chamo a atenção, na busca ativa, no cuidado com o usuário. Então, eu vi que nesse momento da pandemia, os serviços, eles deram muito as mãos, né? A saúde e a assistência, a gente contou muito, tem contado, né? Quais são os nossos desafios hoje, né? O nosso desafio é dar visibilidade ao trabalho do CAPS, também fazer o enfrentamento para que na pandemia a gente possa contar com o cuidado e a proteção para o nosso trabalhador, que é algo também que é importante, né? Para que a gente possa cuidar bem do usuário, é preciso também que o trabalhador seja cuidado, né? E aí um grande desafio nosso é manter, né, os EPIs, que são os equipamentos de proteção, né? Que é a garantia da nossa proteção também nesse enfrentamento. Não sei se a gente já poderia abrir para algumas perguntas. Bom, você quer? Eu posso fazer aqui uma pergunta de alguns alunos, né? E uma pergunta aqui, Cleide, o seguinte, que elas fazem, quais as maiores dificuldades da atenção básica de lidar com usuários dependentes químicos? Então, essa pessoa, ela percebe que existem algumas dificuldades da atenção básica a lidar, a cuidar. Você vê assim, como é que você percebe essa pergunta? Então, veja, às vezes há um preconceito, né? Às vezes há um preconceito, e às vezes também, por vezes, acontece da falta de habilidade também, né? Às vezes as pessoas podem ter até o conhecimento, mas não tem a vivência, né? E às vezes esse estigma também que o usuário tem, né, termina criando esse ato, esse afastamento. Então, na minha experiência, né, eu antes de estar no CAPS AD, eu estou há 2 anos há 2 anos e alguns meses como gerente clínica do AD CAPS AD CPTRA, mas antes eu trabalhei no CAPS de transtorno durante 13 anos. E eu via também que esse preconceito, muitas vezes, a falta de habilidade de lidar com essas situações também é real, né? Então, às vezes, o medo das crises, a falta de talvez uma maior aproximação entre a atenção básica e a saúde mental. Eu acho que a gente sempre tem que estar buscando essa articulação, né? Isso não está dado, isso não está posto, isso é preciso ser conquistado, no dia a dia os profissionais têm que estar se capacitando, se revisitando, porque não existe uma receita, né? Não existe receita. Então, eu entendo que nós temos muitas experiências exitosas, né, nessa questão da articulação da saúde mental com a atenção básica, seja no AD, seja no transtorno, mas a gente também ainda tem muitas questões a serem superadas. Superado, né? Uma outra pergunta aqui que se faz, eu acho que é muito atual, né? Ela coloca a questão da pandemia, ela faz assim a pergunta. Em razão da pandemia, o uso de substâncias psicoativas aumentaram, trazendo alguns problemas emocionais e psicológicos. Aí ela pergunta, o CAPS está preparado para receber esses usuários? Ela quer dizer que vai ter, vai ser após pandemia, né? Vai surgir uma série de outros problemas, principalmente também que as pessoas estão fazendo uso de muitas substâncias psicoativas na pandemia. E aí ela pergunta se o CAPS está preparado para receber essas pessoas e cuidar. Então, eu diria que sim, né? Porque, na realidade, a gente já está vivendo isso, né? A gente tem muitos usuários nossos que são acompanhados, que são assistidos, e nessa pandemia eles intensificaram o uso, né? Ou seja, a gente está vendo já um aumento do que a gente chama das recaídas, né? Do que a gente chama das crises
dentro do próprio AD. O que é a crise no AD, né? É exatamente esses momentos de consumo intenso, né, de desorganização dessa relação com o uso da droga, né? E eu não tenho dúvida que isso é pós-pandemias, né? Que eu acho que essa pandemia, na realidade, pela perspectiva, né, dos estudos, mostra que a gente vai ter ainda um longo tempo, né, de conviver com ela. A gente já, na realidade, a gente já está vivendo esse momento, né? Pelo fato de que a gente já tem contado aí com um grande número de usuários nossos que tiveram essas recaídas. Vou citar até um exemplo. A gente tem um usuário que ele é extremamente articulado com o conselho gestor do CAPS, uma pessoa extremamente que vinha num processo já de reinserção na sociedade de forma mais tranquila, né? E aí, com a pandemia, ele teve uma reagudização da crise, né? Ele ficou desesperado, porque ele não conseguiu lidar, ele não está conseguindo lidar com essa situação, ao ponto de que a gente teve que colocar ele no cuidado 24 horas, né? Uma coisa que eu iniciei minha fala, não sei se eu deixei claro, né? E o CAPS AD CPTRA, ele está fazendo 30 anos, ele é um CAPS histórico, né? Ele tem um serviço prestado na sociedade já de uma certa, digamos assim, já vem de uma longa data aí, né? E a gente tem como desafio potencializar o nosso cuidado no 24 horas, porque nós somos um CAPS 24 horas, mas hoje nós só funcionamos com 5 leitos, né? E para dar digamos assim, uma dimensão, né? Uma capacidade maior de atendimento, era preciso que a gente já tivesse ampliação desses leitos. Ok. E aí, mas existe alguma perspectiva de chegar a esses leitos ou não? Como é que você vê? Essa pergunta é bem pertinente. Veja, a gente vem numa luta, né? E aí eu chamo a atenção para a importância do controle social da rede de saúde mental, né? Da gente poder estar se organizando nesses espaços de construção coletiva para lutar para que essa política ela se efetive de forma atender, né, com maior precisão essa demanda, que já é uma demanda bastante significativa, né, na nossa sociedade. Então, assim, a gente, para que isso seja efetivado, eu entendo que a gente precisa também estar lutando pela garantia desses leitos, né, porque já faz um tempo que a gente vem com apenas 5 leitos. Cleide, aí aqui na realidade tem mais 2 perguntas que eu acho que eu vou dar para encaixar em uma. Que a primeira, assim, seria uma afirmação que a pessoa traz da Organização Mundial de Saúde, onde fala o seguinte, que cerca de 10% da população dos centros urbanos em todo o mundo consome abusivamente substância psicoativa. A organização afirmou que tem 10% em todo o mundo de pessoas que usam de forma abusiva álcool e outras drogas. E aí Sim. Depois vem uma pergunta que você poderia encaixar, ao meu ver. Que aí é a pergunta, o que você acha da redução de danos? A redução de danos e a redução de danos, de uma certa forma, a sociedade aceita essa redução de dano? E aí, para você dar uma encaixada aí nessas 2 perguntas. Certo, então. Eu concordo com a primeira afirmação, né, quando ele traz os dados da Organização Mundial de Saúde, é exatamente isso, e reafirmo que a redução de danos é o caminho, né? Eu reafirmo que a proposta da redução de danos é a proposta que mais se aproxima da perspectiva do cuidado dentro da reforma sanitária, da clínica ampliada, né, do respeito à singularidade do sujeito, porque, na realidade, o uso da droga tem muito a ver com a relação que o sujeito faz com essa droga, né? Então, a gente precisa, para cuidar do sujeito,
não vê a droga, mas vê o sujeito e a potencialidade que ele tem, para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho de redução de danos. A redução de danos hoje é o caminho que mais se aproxima desse cuidado integral, intersetorial e interdisciplinar. Fala um pouco da redução de danos aí, Cleide, porque tem pessoas que, quer dizer, tem profissionais da área e tem pessoas que não são da área, né? Para que entenda melhor a redução de danos. Veja, o CAPS, ele por si, ele já trabalha com a redução de danos, né? Porque existe uma diferença. Quando a gente diz reduzir o dano, é primeiro entender a concepção do que se trata essa redução de danos, né? É você entender a lógica. Então, quando você passa a entender essa lógica, que é justamente ver o sujeito e a relação que ele faz com a droga, né? Como trabalhar isso, o que é você fazer uma redução de danos? Então, é você ver dentro daquilo que o usuário tem de potencial, o que é que a gente pode estar ofertando, né? Para fazer esse cuidado e ele poder também ser o protagonista desse projeto terapêutico singular, né? Então, quando a gente lida com a redução de danos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com esse sujeito para que ele possa entender o que é a redução de danos e como é que a gente pode fazer isso dentro de um conjunto de atividades, né? De um trabalho que ele possa se perceber que é possível ele ter uma vida na sociedade, né, fazendo essa redução do consumo, né, de forma mais organizada, do ponto de vista da sua vida cotidiana, da sua vida diária. E dando prioridade principalmente à saúde dele, né, Cleide? Na redução, a finalidade maior é essa. Ô, Cleide, veja, tem a colega aqui, Claudijane, que ela é gerente clínica do Vicente Araújo, e ela colocou aqui como uma afirmação. Ela disse que é visível o aumento do acesso aos CAPS, AD, e os espaços de desintoxicação dos leitos de 24 horas. Aí ela botou uma afirmação, ela não fez uma pergunta, eu acredito. O que é que você acha disso? Então, primeiro dizer que Claudijane é uma grande companheira, né, de trabalho, parceira, assistente social, e assim, nós temos uma parceria muito potente com o CAPS Vicente Araújo, né, que é o CAPS que ela também gerencia. Com certeza, é exatamente isso, né? E aí, Eduardo, eu chamo a atenção para um grande desafio nosso, né? É que nesse momento da pandemia, a gente precisa ficar muito atento para não deixar os nossos usuários desamparados, né? Ou seja, como a política, né, de certa forma, se volta muitas vezes nesse momento que é o esperado, né? Que é em relação ao enfrentamento, por exemplo, recursos para os hospitais de campanha, né? A gente não tem como negar isso, a gente tem que fazer mesmo todo esse investimento nos hospitais de campanha. Mas a gente não pode esquecer que uma coisa não pode ser em detrimento da outra. Nós não podemos banalizar os demais serviços. Não sei se dá para entender, né? Dá para entender. Não podemos fazer a escolha de Sofia. A gente precisa garantir recursos para que a assistência chegue também para os CAPs, que chegue também para o alcoolista, que chegue também para a pessoa com transtorno. Então, a gente precisa ter uma efetivação nesse cuidado, por exemplo, nos espaços, né, para fazer a desintoxicação, né? Então, a gente tem que garantir isso. No momento de pandemia, onde a gente está vendo que esse aumento, né, as recaídas estão mais presentes, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse discurso e esse enfrentamento para chamar a atenção dos nossos governantes que a gente não pode banalizar, né, as questões da saúde mental. A gente precisa, não somos linha de frente, mas nós somos serviços essenciais. Então, esses serviços precisam ser mantidos na sua integralidade. E mesmo porque, não é, Cleide? Existe já estudos, pesquisas, estudos científicos que confirmam que
essas pessoas, um terço dessas pessoas vão ter problemas psicológicos, emocionais. E aí você, de uma certa forma, como você disse, vai para o CAPS transtorno, para o CAPS AD, e esses serviços têm que estar bem estruturados, porque assim vai ficar complicado, né? Nesse É. sentido. Ô, Eduardo, uma coisa também que eu queria destacar, né? Que quando chegou a pandemia, a gente precisou se reorganizar de forma muito rápida para dar resposta a essas necessidades, né? Então, nós construímos as nossas ações no CAPS, elas não são ações tarefeiras, não são ações imediatistas. Elas foram ações, embora elas foram ações emergenciais, né? Porque a gente, na realidade, o Brasil, acho que ele não fez uma prevenção da pandemia. A gente já sabia desde fevereiro que a pandemia ia chegar, mas a gente só se organizou para a pandemia em março, não é verdade? Que correu para, né? E com os CAPs não foi diferente. Então, a gente teve que fazer plano de trabalho, a gente teve que reorganizar os serviços para prestar uma assistência de qualidade. Sem falar que a gente também teve que se reorganizar enquanto trabalhador, né? Porque o trabalhador também adoeceu, o trabalhador também foi contaminado, o trabalhador também precisou ficar em trabalho remoto, né? E organizar a sua atividade para prestar uma assistência digna ao usuário. Então, assim, a pandemia, ela traz multifacetas, né? De todas as ordens. Ela vai atingir o trabalhador, ela atinge diretamente o mundo do trabalho, mas ela atinge dentro de uma relação da questão social, né? A questão social passa a ficar mais em evidência, a vulnerabilidade dos nossos usuários. Por isso que a gente precisa estar com esse olhar atento para a proteção social desses usuários na perspectiva da assistência. Não do assistencialismo, mas da assistência. Muito bom, foi muito bom você pontuar essa questão. Cleide, aqui a colega faz a seguinte pergunta. E na visão dela, ela acharia, para meu entender, que não deveria ter essa diferença de CAPS AD e CAPS transtorno. E aí ela pergunta, o que você acha se existisse o CAPS para saúde mental, tanto para transtorno como para álcool e outras drogas? O que é que você acha? Olha, eu respeito, né, a opinião da colega. Eu acho que a clínica, em algumas situações, ela é diferente. Eu digo isso porque eu trabalhei no CAPS de transtorno, né, durante 13 anos e estou apenas há 2 anos e meio no CAPS AD. Eu percebo que há diferença na lógica do cuidado, da linha do cuidado, né? Não acho que seja impossível, nem acho que não é possível trabalhar as duas realidades. Tanto é que eu comecei a minha fala dizendo que a gente trabalha com a perspectiva das comorbidades, né? Que é aquele usuário que é usuário de droga, mas tem um transtorno. Ele pode ser acompanhado no CAPS-AD, pode ser acompanhado nos 2 serviços, e às vezes o próprio usuário, ele é um usuário que tem um transtorno mais em evidência, mas o vínculo maior dele é com o AD. Então, lá no CPTRA, a gente tem manejado muito, né, usuários com transtorno, que faz acompanhamento, inclusive fica no 24 horas conosco no AD. Não acho que sejam clínicas estanques, não, sabe? Mas eu acho que em determinados momentos, principalmente no momento de crise, eu acho que o lidar é diferente, tem particularidades diferentes. Mas eu vejo que é possível cuidar com esse olhar, mas tem características diferentes. As crises são características diferentes, né? Cuidado. Enfim. Mas E aí, Cleide, eu também concordo com você. A relação entre dependência química e outras drogas. A pergunta aqui é, qual a relação da dependência química e outras drogas? Eu acho que ela quis dizer assim, vamos dizer que a pessoa é dependente químico, por exemplo, de crack.
E aí, o maconha, será que existe uma relação com outras drogas? Então, qual seria uma droga que leva a outras drogas? Tá entendendo? Tem relação ou você não vê Olha, assim? veja, eu acho que tem relação sim, né? Eu não posso falar do ponto de vista médico, mas eu posso falar do ponto de vista social e do ponto de vista do que eu vejo na realidade no CAPS, né? O que é que a gente percebe? É que às vezes, por exemplo, uma pessoa usa álcool e aí, num determinado momento, ela passa a usar maconha, né? E às vezes esse consumo vai se tornando de uma forma mais intensa e ela termina usando álcool, maconha e crack, né? Então eu entendo que há uma relação. Às vezes, nos lugares que a gente percebe onde tem a maior cena de uso, né? O que é uma cena de uso? São aqueles lugares que a gente vê que tem muita gente fazendo uso, né, de forma coletiva, né? E é muito comum a gente ver essa relação muito presente, né? Dessa dependência de uma droga que puxa a outra. Não sei se é isso que ela quer trazer, né? Mas eu percebo que essa relação, ela é... E agora eu quero destacar o seguinte, viu? Que, assim, é, na questão da dependência, depende muito também da relação que o sujeito tem com a droga. Tem pessoas que usam droga e elas conseguem viver uma vida cotidiana e manter sua vida diária sem que a droga prejudique. Quando é que deixa, quando passa a ser um uso abusivo, né, que vai interferir na dinâmica familiar, que vai interferir no cotidiano da vida dessas pessoas, né, que vai interferir na relação do trabalho. Então, isso também é uma outra perspectiva, né, de análise. Entendo. Cleide, e aí tem uma pergunta aqui que é o seguinte, que a pergunta, ela diz assim, que ela percebe que o CPTRA é um CAPS diferenciado. Não sei, agora ela não disse em quê, né? E que ela percebe, eu acho que é pela questão de usuários. E aí ela pergunta, hoje, os usuários do CPTRA são pessoas que vivem uma situação social melhor ou são pessoas realmente que vivem numa situação de vulnerabilidade? Olha, eu diria, sem sombra de dúvida, que 95% vivem em situação de risco e vulnerabilidade social. A gente sente uma pequena diferença quando se trata do grupo de tabagismo, né? Eu nem falei como é que o CAPS funciona, eu posso até depois detalhar mais, né? No CAPS, nós temos um grupo que é o grupo de tabagismo, que funciona à noite. A gente percebe que esse grupo, ele se diferencia um pouco dos demais usuários. Ele é um grupo heterogêneo, né? Tanto tem uma pessoa que vive numa área de risco e vulnerabilidade social, como tem uma pessoa que vive, que é de classe média, por exemplo, que tem uma situação diferenciada, né? Sim. Eu não diria nem de classe média, mas de uma situação diferenciada. Mas, em geral, o nosso CAPS, 90% é pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. Só que esse público, ele também é muito heterogêneo. Então, a gente tanto atende pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, como a gente atende pessoas que têm uma condição de vida social diferenciada, né? Então, a maioria é realmente situação de risco, mas a gente tem pessoas também que têm uma situação de uma condição de vida diferenciada. Tem pessoas que trabalham, né? Tem pessoas que não têm renda, tem pessoas de população de rua. Então, o CAPS, ele tem um perfil, né, de abrangência de usuários bastante ecléticos. Não tem uma especificidade de um público, não, mas a maioria é situação de renda. Fala um pouco aí do fluxo que você iria falar, do fluxo do CAPS. Então, o CAPS, nós funcionamos, né, todos os dias, no horário, né, manhã, tarde e noite.
Todos os dias tem um acolhimento. O que é acolhimento? É o que a gente chama da porta de entrada, o acolhimento externo, né? Todos os dias a gente faz um acolhimento externo. Nesse acolhimento, a gente identifica a necessidade do usuário. Se ele precisar ser admitido, ele pode ir para o grupo acolhimento, que é um grupo que se reúne uma vez por semana, né? É um grupo mais no sentido de ir trabalhando com esse usuário, a importância dele se vincular ao serviço, a importância dele fazer o tratamento, porque às vezes o usuário chega e ele não tem clareza se é isso realmente que ele quer, né? A gente percebe que é uma adesão frágil. Então, a gente inicia, muitas vezes, pelo grupo acolhimento. Há situações que a gente percebe que esse usuário precisa de um cuidado mais intensivo. Então, ele pode ser admitido para todos os dias, ele pode ser admitido no turno tarde, ou no turno manhã, ou no turno noite. No CAPS, quando o usuário é admitido, ele pode participar do grupo acolhimento, do grupo projeto de vida, do grupo de terapia ocupacional, do grupo de saúde e cidadania. Nós temos também no AD, né, oficinas de percussão, oficina de artesanato. A gente também tem alguns projetos que a gente chama projetos alternativos, né? Então, a gente, antes da pandemia, no CPTRA, a gente estava com oficina de chocolate, que é uma coisa que eles adoram, né? Que é um projeto de geração de renda, né? Infelizmente, todo esse trabalho de grupo, a gente teve que interromper, e aí ficamos nos atendimentos individual e monitoramento do PTS desse usuário, como eu já falei inicialmente. Então, a gente também tem o consultório de rua, né, que está junto conosco, a equipe de redução de danos. É isso. Basicamente, as atividades e o cuidado 24 horas, que é exatamente o cuidado onde o usuário que está numa crise intensa, ele precisa ficar conosco, não é, para poder se cuidar melhor e a gente ofertar esse cuidado de atenção à crise, né? Que é quando esse usuário está num consumo intenso. Aí ele fica no 24 horas, que ele pode ficar, a portaria do Ministério diz que é 14 dias, mas o que determina a permanência do usuário no 24 horas não é a portaria, e sim a linha de cuidado que a gente vai traçar para aquele usuário, né? O ideal é que ele não fique muito tempo, porque a gente tem uma lista de espera para tá dando, digamos assim, cuidados, né? Dando vazão a esse cuidado. Mas, por exemplo, se precisar ficar um mês em função do projeto terapêutico, ele fica, né? E aí eu queria destacar que a gente tem um equipamento super importante e extremamente eficaz na vida do usuário, que são as unidades de acolhimento. As unidades de acolhimento são grandes parceiras do CAPS-AD, né? Ele é um espaço onde a gente pode trabalhar essa reinserção de uma forma mais ampla, né? Porque eles podem permanecer mais tempo, né? E, como já falei, a gente, no 24 horas, tem essa preocupação de agilizar esse projeto terapêutico, mas nunca em detrimento do cuidado e da atenção àquele usuário. Então, se o usuário precisar ficar um pouco mais, a gente fica e maneja, enquanto manejar esse PTS, né? Importante Beleza. A gente dizer isso. Vê só, Cleide, a gente tem 5 minutos, porque você sabe que o Instagram só dá 1 hora a gente, né? E aí, veja bem, é porque você responder bem ligeirinho a última pergunta e depois você faz as suas considerações finais. Pode ser certo. Assim? E aí a pergunta vem o seguinte, assim, a colega fala, pela experiência aí de vocês, tem algumas situações que você pega, por exemplo, que a pessoa está em uso abusivo, intensamente, um quadro já cronificado, não aceita fazer o tratamento, tendo problemas sociais, questões de furtos, levando tudo de casa e não quer se tratar e colocando em risco a vida dele e de terceiro.
É possível a internação involuntária ou vocês não trabalham com essa linha de cuidado? Não, então. Veja, a internação involuntária, ela é o último caso, é a última instância, né? A gente vai sempre trabalhar na perspectiva de ofertar esse cuidado, ouvindo também o desejo do usuário, mas quando o usuário põe a vida dele em risco e põe a vida de terceiros em risco, né? Então, assim, a própria legislação, né? A Lei 10.216, ela diz que essa internação ela pode ser desde que seja respaldada para proteção do indivíduo e proteção daqueles que ele, porventura, possa, digamos assim, não está conseguindo fazer essa crítica, né, de que é preciso essa intervenção. Então, a intervenção, ela é uma intervenção em última instância, mas ela, às vezes, ela precisa acontecer em função dessa situação de risco, né? Eu sei, beleza. Agora seriam minhas considerações. Considerações finais. E, assim, antecipadamente, eu quero agradecer muito pela sua participação no Grupo Saúde da Mente, que é o grupo que faz parte do NASP. E fiquei muito feliz com a sua participação, viu? E os seus questionamentos. Prazer enorme. Você está à disposição. Faça as suas considerações finais, amiga. Um grande abraço. Outro. Então, assim, gente, eu quero agradecer, né, o convite, dizer que eu acredito na saúde mental, acredito no projeto de CAPS, né, eu acho que é o caminho, e aí eu só destaco a importância da gente poder realmente, para fortalecer essa política, é preciso que a gente ocupe os espaços do controle social, né, para dar vazão a essa demanda de forma coletiva, né, ou seja, potencializar a rede, né, potencializar para que esses serviços prestem uma atenção de qualidade aos usuários. Eu agradeço a você, Eduardo, que eu tenho uma grande admiração, né, como profissional, como pessoa. Obrigado. E dizer que o CAPS ADC Petrá está à disposição, né, para que vocês possam conhecer, só ligar que a gente pode estar marcando uma visita, né. É importante também dizer que